Pessoal, saudações! Nesse conteúdo de hoje eu venho trazer uma discussão um pouco mais filosófica e um pouco menos técnica, né? Eu quero discutir se existe de fato um valor verdadeiro do mensurando. E é uma discussão que não tem muita resposta pronta não. Vamos ver aí a definição do Wien para valor verdadeiro de uma grandeza, né? Valor de uma grandeza compatível com a definição da grandeza. Ou seja, a princípio é algo que não diz muito, é uma coisa mais teórica do que prática. Vamos ver as notas explicativas aqui para a gente ver se a gente consegue elucidar alguma coisa. Na abordagem de erro, para descrever medições, o valor verdadeiro de uma grandeza é único, é considerado único, e na prática é impossível de ser conhecido. Então, se você pensa em erro, que é diferente de incerteza, erro é baseado numa diferença de valores, uma referência contra um medido, isso é o erro, essa diferença. Se você pensar nessa abordagem, você não tem como conhecer exatamente o valor, mas sabe que ele é único. Então você tem a noção de que ele existe. Porém, a abordagem de incerteza, como diz aqui na nota 1, consiste no reconhecimento de que, devido à quantidade intrinsecamente incompleta de detalhes na definição de uma grandeza, ou seja, não se pode definir uma grandeza completamente, é praticamente impossível que exista esse valor único verdadeiro. Entretanto, não existe um valor verdadeiro único, mas sim um conjunto de valores verdadeiros consistentes com a definição. Ou seja, se você pensa pelo lado da incerteza, é muito difícil, você não consegue colocar isso num valor único. Não existe um valor verdadeiro, existe um intervalo provável de valores. Um intervalo provável de valores, que é exatamente aquilo que a gente estima, o resultado médio e a sua incerteza. Dessa forma, eu tenho essas duas abordagens, a abordagem de erro e a abordagem de certeza. Numa delas existe um valor único e na outra não existe esse valor único, sendo que ele é impossível de ser determinado, portanto, deve ser declarado como um intervalo. Outras abordagens evitam completamente o conceito de valor verdadeiro de uma grandeza e avaliam a validade dos resultados com auxílio da compatibilidade metrológica. Então vamos pensar bem. Um mensurando, por mais estável e fixo que ele pareça ser, por exemplo, a massa de um sólido, ele na verdade não tem um valor fixo, né? Aquele sólido ele acaba sendo perdido em parte para o ambiente, para a atmosfera, né? É uma parte que se degrada ao longo do tempo. É claro que demoraria muito tempo para se perceber uma degradação de um sólido, a menos que o sólido seja mais instável naquelas condições ambientais. Mas um sólido estável, um sal inorgânico, por exemplo, que teoricamente não absorveria muita umidade do ar, ele demoraria muito tempo para a gente perceber uma variação nesse mensurando, mas ela existe. Existe a variação e a instabilidade, existe a imprecisão intrínseca daquele mensurando. Então, na verdade, na teoria, não existe um valor verdadeiro. Aquele mensurando ele não tem apenas uma única massa. Ele tem uma massa que pode, além de flutuar, perder a sua estabilidade ao longo do tempo. E isso vale para qualquer mensurando. Ela pode alterar. Distâncias, comprimentos, podem se alterar ao longo do tempo, né? Devido a uma série de processos até, muitas vezes, muito complexos de se explicar. Então, acaba que a abordagem de um valor verdadeiro ela é puramente didática e teórica do que na prática. Ou melhor, ela é utilizada muito mais para o ponto de vista prático, porque na teoria ela não existe, né? Vamos ver a nota 2. No caso particular de uma constante fundamental, considera-se que tem um valor único. Tudo bem, a constante fundamental vem de um cálculo, vem de uma definição, como a velocidade da luz, como a constante dos gases. Aí sim, é possível conceber um valor verdadeiro para aquela grandeza, porque foi definida daquela forma, né? Porém, um valor medido é muito mais difícil de se ter essa noção, porque a natureza não é constante, a natureza está sempre se transformando, perdendo matéria para um outro sistema vizinho, né, o sistema perdendo para a vizinhança, ou mesmo o sistema ganhando da vizinhança, trocando matéria, trocando energia. Então é muito difícil você fazer um sistema completamente isolado para fazer medições. Quando a incerteza definicional associada ao mensurando é considerada desprezável, em comparação com outros componentes, ou seja, já pensando na abordagem de incerteza, pode-se considerar que o mensurando possui um valor verdadeiro. Isso quer dizer o quê?
quando eu tenho uma incerteza associada ao mensurando, e é que ela é desprezável, ou melhor, desprezível com relação a outras componentes ou outras variáveis relacionadas àquele processo, na prática considera-se que existe um valor verdadeiro do mensurando. Mas a gente sabe que as coisas não são como parecem. Portanto, no fundo, não existe um valor verdadeiro de mensurando. Ele serve para a gente conseguir fazer contas, conseguir fazer estimativas, conseguir calcular um valor médio, calcular uma incerteza, né, estimar parâmetros, mas de fato, mesmo, não existe sequer um mensurando que seja completamente estável num tempo infinito na natureza. O universo está em expansão, as coisas mudam com o tempo. Então essa discussão fica mais no campo filosófico, né, mais pela beleza de se falar sobre isso do que necessariamente para fins práticos. Porque para fins práticos nós ficamos atados a essa visão de valor verdadeiro. Porque se ele não existir, eu não consigo construir a base conceitual da metrologia, de falar em erro, falar em certeza, um valor médio esperado, né, o valor daquela grandeza. Como é que eu vou comparar? Como é que eu vou proceder aos cálculos? Fica muito mais difícil. Portanto, a abordagem de valor verdadeiro fica para a didática e a prática, sabendo, no fundo, que, em teoria, você nunca vai conseguir esse valor verdadeiro, ele não existe. Assim como você nunca vai conseguir exatamente um mol de moléculas de água. Sempre vai variar um pouco ali, que seja 20, 30 a mais, 2.000, 3.000 a mais do que você estava esperando, mas um mol exatamente de água pura você nunca vai conseguir. Isso não existe no universo. Vácuo puro, perfeito, né, nada perfeito, nada de forma completa existe no universo. Sempre vai ter uma impureza, sempre vai ter um componente diferente, sempre vai ter uma transformação inesperada que você às vezes não consegue medir e, portanto, nós não conseguimos chegar filosoficamente à conclusão do valor verdadeiro, mas usamos na prática para proceder os cálculos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo.